Olá, sejam bem-vindos aqui no meu canal. Esse é mais um vídeo para quem está na empresa familiar. Meu nome é Felipe Meyer, sou executivo e mentor de empresas familiares. E no vídeo de hoje eu vou te contar dois maiores erros na hora de criar um processo para organizar a empresa. Vamos lá? E por que eu decidi trazer aqui os dois maiores erros na hora de criar um processo para organizar a empresa? Porque a falta de processo é um dos principais motivos pelo qual as empresas flutuam, desperdiçam dinheiro e pelo qual as empresas dependem dos seus donos, pessoal, tá? E faz com que o empresário seja escravo do seu próprio negócio. Quem aqui já ouviu eu falar, seja numa aula, numa live, eu sempre falo, né, que trabalho duro sem processo é trabalho burro. No começo do empreendimento é normal, o empreendedor não ter um processo, não está escrito, até porque ele está iniciando e tem muita tentativa e erro. Isso é comum, dá para entender quando é no início do empreendimento. Mas conforme a empresa vai crescendo, né, conforme novos colaboradores vão chegando, você precisa evoluir. O empresário, o empreendedor, ele precisa organizar. Né? Porque o problema é que o empreendedor, geralmente, ele não quer processo. Né? Por quê? Porque processo é disciplina, organização é disciplina, é regra. Mas eu te garanto que aqueles empreendedores, aqueles empresários que crescem, que as suas empresas ganham assim, proporções diferentes, que têm resultado extraordinário, é porque adotam o processo. Por quê? Porque replicam aquilo que fazem de melhor e utilizam esses processos também para treinar constantemente o seu time. Tanto aquelas novas contratações, como quem já está na empresa há mais tempo. Por quê? Porque isso é o que assegura a organização da empresa. Mas não adianta, né, fazer tudo isso e cometer os dois maiores erros na hora de criar o processo. Quer saber quais são os dois maiores erros? Vamos lá? Bom, o primeiro deles é escrever aquilo que vocês gostariam que fosse a realidade e não escrever aquilo que realmente acontece na sua empresa, né? Quem escreve muitas vezes não participa das atividades, não participa as pessoas que executam e acabam escrevendo o mundo real, né? Não vive o dia a dia de quem executa para entender realmente o que é aquele processo, né? E o que acaba fazendo? Acaba criando um processo impraticável que não é compatível com o seu negócio. Pior, tem empresa, tem gente que copia processo da internet. Olha lá, digita processo de vendas, vê o processo de vendas de uma empresa e baixa ele e copia, achando que isso vai funcionar ou que ele vai acabar vendendo igual aquela empresa do processo que ele copiou. Pessoal, o primeiro passo é escrever exatamente o que vocês fazem de melhor. Para isso serve o processo, né? O processo é para vocês poderem replicar aquilo que vocês fazem de melhor, a melhor versão, e depois ir trabalhando, depois ir evoluindo sobre esse processo, né? Agora, só é possível evoluir um processo, só é possível melhorar um processo, só é possível ter a melhoria contínua para ir replicando cada vez mais a melhor versão, se vocês envolverem o time de vocês e se vocês tiverem esse processo documentado, não pode estar na cabeça de alguém, porque se está na cabeça de alguém, se esse alguém for embora ou for demitido, ou for promovido para o mercado ou se decidir sair, o processo vai com ele. Então precisa o processo estar documentado e vocês trabalharem sobre ele. Vamos para o segundo erro? O segundo erro e mais comum quando vocês já criam o processo é escrever o processo e abandonar o processo. Escrever o processo e achar que ele vai sair sozinho, controlando o seu time, que todo mundo vai ler, que você vai fazer o processo, vai escrever na sua empresa, vai colocar lá numa pasta compartilhada, lá numa nuvem, num drive, e que todo mundo vai entrar lá e vai se autocapacitar, vai se autotreinar, todo mundo vai ler. Isso não vai acontecer. Ninguém vai ser autodidata no seu processo. E o processo não vai resolver nada, absolutamente nada sozinho. Ele precisa ter gente por trás, revisando periodicamente, utilizando para treinar o time. Agora, você pode perguntar para mim, tá, Felipe, mas eu fiz o processo, começamos muito básico e a gente viu que não serviu, nós já fizemos isso que você está falando, aconteceu, o processo ficou na gaveta, hoje esse processo já não está atualizado, ou investimos, tem gente que contrata uma consultoria, tem processo, mas não consegue executar aquilo que está no processo porque acabou escrevendo o mundo ideal e faz a pergunta, Felipe,
por onde começar? Pessoal, eu sempre recomendo começar pelo processo de vendas. Começa documentando o seu processo de vendas, né? Comece escrevendo claramente a descrição dos produtos, do serviço, de como vocês vão abordar os clientes, dos canais de comunicação, como vocês vão resolver problemas, como vão ser as reuniões, quais vão ser os critérios de negociação, como vai ser a apresentação do vendedor, né? O processo de aprovação, inclusive indicar para o seu time, colocar ali no processo, em caso de dúvida, quem deve ser procurado, quem são os referentes do processo. Então, eu sempre recomendo começar pelo processo de venda, porque como o objetivo é ter processos replicáveis, processos que assegurem a organização, que também contribuam para um melhor resultado na empresa, nada melhor do que fazer isso com o processo de vendas. Porque a empresa que vende bem, consegue sustentar isso, consegue manter a venda de forma sustentável, ou seja, por mais que você perca um vendedor ou que você tenha que fazer uma troca no seu time, você continua mantendo as vendas, é mais fácil solucionar os outros problemas, é mais fácil seguir organizando. Depois você faz o seu processo de compras, o seu processo de contratação, né? E como eu falei antes, feito isso, o que vocês vão precisar fazer? Vocês precisam revisar o processo periodicamente. Criou o processo, esse processo não pode ficar abandonado, precisa revisar. Pode ser mensal, trimestral, o objetivo realmente é melhoria contínua. Então, por quê? Porque eu quero que vocês não cometam os dois erros. Uma, de escrever aquilo que vocês não fazem, algo muito complicado, ou escrever algo e deixar abandonado. Isso faz com que a sua empresa não possa evoluir, tá? Então, vamos começar pelo processo de vendas ou começa por aquele processo que for mais vital para o seu negócio. Escrevam aquilo que vocês realmente fazem com clareza. Para fazer isso, tem uma pessoa que vai escrever o processo, mas tem que, se não for o líder do processo, tem que envolver os líderes e as pessoas que participam do processo no dia a dia. Você vai utilizar esse processo para treinar o seu time atual e cada vez que você incorporar um novo colaborador, um novo funcionário, você vai utilizar esse processo também. Por isso que são processos replicáveis. Combinado, pessoal? Bom, espero que tenham gostado do vídeo, né? Quem gostou, curte ele, me segue aqui no canal, que toda semana, pessoal, tem vídeo novo para quem está na empresa familiar. Valeu? Até o próximo vídeo. Até mais.